Olá pessoal, eu sou a Débora Duarte e esse é mais um episódio de Artigos da Comunidade. E eu sou o Jadson Gomes. Essa semana a gente vai falar aí sobre frameworks de 2020, sobre uma proposta nova aí no JavaScript e também mais um monte de coisa, então nos acompanha aqui. E já no primeiro artigo nós trazemos aqui quais serão as apostas de frameworks de front-end para 2020, né? Nesse artigo ele cita aqui sobre o The Big Three, né, que é Angular, React e Vue, mas fala como que a gente pode buscar outros frameworks, né, que possam talvez suprir necessidades que esses mais famosos não suprem ou que são mais fáceis e como que a gente faz isso de uma maneira que não afete o nosso desempenho também, porque aprender às vezes é mais fácil a gente fazer algo com que a gente já conhece do que aprender algo novo. Então nesse ele já cita aqui testes que o pessoal da TopTal fez, esse é um artigo da TopTal, então eles citam aqui que o time fez, né, em desenvolvimento, em produção, alguns frameworks já traz uma comparação entre um e o outro, dando um norte aí para nós o que a gente pode estudar, já começar a estudar para o futuro. Eu acho que eles perderam a piada ali, eles poderiam ter feito, né? Quais serão os 1000 frameworks que você pode usar em 2020, né? Mas eu achei muito legal o artigo, eles citam aqui alguns que podem se tornar hype aí, que na verdade, por exemplo, Svelte já é um hype esse ano, né? Apesar da gente não ter grandes cases, é alguma coisa que se falou muito em 2019, provavelmente em 2020 a gente tenha, né, mais pessoas testando e desenvolvendo em cima disso. Tem também alguns que já são conhecidos, né, como Cycle.js, Mithril, HyperApp, o próprio Preact, né? E outros que irão surgir, com certeza. E agora a gente entra também naquele ciclo de coisas que são criadas em cima das coisas que já existem. Então, provavelmente a gente vai ter coisa em cima do próprio Svelte, que é talvez o mais disruptivo deles, assim, no conceito. Então, sim, é bom a gente já acompanhar e já tá lá em 2020, né, para saber quais frameworks vão ser os frameworks do momento. E mais um artigo muito bom, né, novamente, do Dr. Axel Rauschmeier, lá no blog que ele mantém, que é o Duality, né. A gente sempre fala dele aqui, ele tem vários livros que são excelentes, comprem lá os livros dele para ajudar, inclusive ele a manter esse conteúdo aberto, que é realmente muito bom. Dessa vez ele está falando aqui sobre uma proposta que tem na TC39, né, uma proposta para a linguagem JavaScript, que a gente já comentou aqui quando essa proposta estava lá em estágio 1 e quando estavam debatendo, né, o legal é a gente acompanhar a evolução do JavaScript, é que a gente consegue ver o embrião da ideia, né, e como que ela evolui. E essa aqui é o Optional Chaining. É muito legal porque no JavaScript, para quem não sabe, a gente tem, quando a gente tem um objeto que ele tem propriedade dentro de propriedade, se a gente for tentar pegar aquela propriedade que está mais para dentro e ela não existir, a gente vai tomar um erro em cima disso, né? E essa proposta vem para corrigir isso. Ela tem uma sintaxe que não agrada a todo mundo, mas nesse artigo o autor, né, o Axel, ele inclusive explica por quê, né, os porquês da sintaxe é assim. Então a gente tem a possibilidade de colocar um ponto de interrogação entre cada propriedade, né? E com isso a gente consegue fazer essa verificação, o código fica muito mais enxuto e a gente consegue ter certeza, né, se aquela propriedade existe ou não. Ele ainda mostra que a gente consegue ter um operador lá que também são duas interrogações no final dessa coisa que tu está fazendo para testar as propriedades e tu consegue trazer uma nova informação que não existe dentro das propriedades. É uma sintaxe diferente, mas é a possível dentro do JavaScript e ele explica aqui os motivos. Então, vocês já podem usar isso com Babel, já tem como testar. E isso provavelmente vai entrar no JavaScript aí em 2020, muito provavelmente, e é mais uma spec legal e que fazia realmente muita falta na linguagem. E a gente traz aqui uma nova ferramenta do Vue, né, chamada Overview, que é para prototipar telas utilizando o Vue meio que drag and drop, assim, pelo desktop. Então, é uma ferramenta bastante interessante, principalmente para quem é mais back-end e não quer se envolver muito com front-end. Então, é uma ferramenta bem interessante. Eu achei ela bem completinha até, assim, de início. Inclusive, eles falam lá que, como ela é uma ferramenta open source, tem várias issues lá já abertas para o pessoal que quiser contribuir com a ferramenta, né, e no desenvolvimento dela, adicionar algumas features lá que eles já estão no roadmap deles lá. Então, é bem simples, é uma coisa bem simples. Eu não cheguei a testar ainda, mas eu quero testar para ver se ela não vai trazer muito. Geralmente essas ferramentas têm um pouco de lixo de código. Eu acredito que essa aqui também vai ter alguma coisa, mas eu pretendo testar para ver como é que ela funciona. Pelo artigo aqui que eles mostram, ela é bem intuitiva, a gente cria os components ali de uma forma bem facilitada.
consegue alterar ali qual tag tu quer utilizar também, então se é uma imagem, se é um div. É bem bacana essa ferramenta para prototipação rápida. Eu achei muito legal também, e é bom porque existem coisas assim para React também, para outros frameworks aí, e agora essa traz, né, para Vue. E eu achei legal que no roadmap, inclusive, eles mostram ali que eles querem ir além, né? Querem fazer controle de estado, né, que é complicado, e mais outras coisas. Então, acaba sendo uma opção interessante, né, de desenvolver um protótipo ali rapidamente e gerar uma aplicação Vue e a partir dali tu continuar ela. E o legal dessa ferramenta também é que ela já tem rotas, tu já consegue fazer rotas nela de uma maneira muito mais fácil ainda. Temos 2 artigos aqui falando sobre serverless, que também é um assunto muito do momento, né? Então a gente tem o primeiro aqui indicado pelo Neri Júnior, e é como otimizar lambdas com Webpack. Eu até achei estranho, o que tem a ver o Webpack, né, com serverless? E fui ver no artigo muito legal, ele mostra ali como utilizar o Webpack, né, todas as features que a gente tem, e para otimizar os lambdas, né, as nossas funções serverless. Então eu achei muito legal isso. E também temos um artigo do Eduardo Rabelo, que é criando a serverless na AWS, e ele fala novamente sobre cores, né? Cores é aquela coisa que todo mundo sofre diariamente, né? Um problema aquele de onde a gente não tem a permissão de um domínio para outro, e aqui ele explica como fazer isso, né? Porque serverless, basicamente, a gente faz essas chamadas de funções que podem estar em serviços diferentes, até domínios diferentes, e aqui ele explica, então, como fazer isso lá no AWS Serverless. E já que a gente está falando em AWS, vale lembrar que a gente tem workshops, a AWS Amplify, né, falando sobre as ferramentas aí AWS, que é de graça, vai ser um dia antes da BrasilJS e ainda tem vaga. E se tu curte o conteúdo da BrasilJS aqui no YouTube, deixa a gente saber disso. Dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa aquele bendito daquele sininho lá para receber as notificações na hora que a gente posta os vídeos. E não esquece de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem o nosso canal lá no Telegram sobre a BrasilJS Conf, também temos podcast agora disponível nas plataformas Spotify e iTunes. Confere a nossa loja que vai ter produtos novos por aí e a Conf já está chegando e ainda temos ingressos disponíveis. E nós temos aqui um artigo muito interessante sobre CSS Background Image Property. E é um artigo que realmente foi bastante disruptivo até para mim, que trabalha há um tempo com front-end, que é falando sobre a gente não utilizar background image, né, a propriedade background image em tudo. E ele faz muito sentido porque a gente perde acessibilidade, tem problema de SEO. Então ele traz uma solução aqui da gente utilizar a tag picture, que a gente vai continuar tendo acesso às propriedades de image, que inclusive ele debate aqui sobre a gente usar o background image para poder utilizar propriedades background size cover. E utilizando a tag picture a gente consegue fazer uso dessa propriedade também. Então ele mostra que como que a gente utiliza a tag picture e quando que a gente deve realmente utilizar o background image, né? Que é só quando a gente tem uma imagem decorativa. E é muito interessante esse artigo, vale muito a pena ler. E eu acredito que muitos front-enders aí vão pensar assim, nossa, como eu não vi isso antes. Realmente, eu também li o artigo e pensei, mas por quê? E fui vendo os itens, faz total sentido, ele explica exatamente os motivos. E na plataforma web, né, e HTML, CSS, JavaScript, é muito fácil, a gente começa a fazer de um jeito, e aí quando vê, tá todo mundo fazendo desse jeito há anos e não para pensar de que aquele jeito talvez seja errado, né? Principalmente tags HTML, por conta de semântica, por conta de um monte de coisa. Então aqui é mais um caso daqueles de que, não precisamos usar o background image para tudo e, inclusive, isso traz problemas para a aplicação, até problema de performance. Né? Ele explica que tem problemas. Então, vamos analisar e vamos utilizar outras soluções. E o Chaos Doctor, o Lucas, nos indicou um artigo aqui que ele mesmo escreveu lá no portal do eMasters, que é Dando Superpoderes aos seus dados com Neo4j e grafos. Eu achei muito legal porque eu nunca parei para estudar o Neo4j. E nesse artigo ele conta, né, como sempre o Lucas escreve assim, ele conta o histórico, né, então ele fala de bancos de dados relacionais, né, que já existem aí desde os anos 70, e depois, né, com as aplicações que a gente estava criando no mundo inteiro, surgiu a necessidade de bancos não relacionais, Mongo, entre um monte de outras opções, né, e a gente chegou e criou um novo problema. E aí, então, o Neo4j vem para resolver esse outro problema que acabou sendo criado, né? Que é, um banco de dados que é baseado em grafos. Então, não vou entrar em muitos detalhes, o artigo é bem complexo, inclusive, mas vale muito a leitura, tanto pelo histórico, né, de bancos relacionais, não relacionais, e para entender um pouco mais sobre como funcionam os bancos de dados baseados em grafos,
que inclusive a gente tem um hype aí nos últimos anos, né? A gente tem outras soluções além do Neo4j, e o Lucas explica aqui então como que funciona isso e como que aplicar isso dentro das aplicações, né, que a gente está desenvolvendo hoje em dia. E chegamos no momento mais humorístico aqui do Artigos da Comunidade, que é a tirinha, né? E essa semana a gente traz a tirinha aqui do Monkey User. E é uma tirinha sobre testes, né? A gente tem ali um deserto, um moinho, uma casinha, né? No primeiro quadrinho. E aí no próximo a gente tem um robô ali que representa os testes, né? Automatização de testes. Aí ele é todo marrento, ele tem as flagzinhas ali verde, a lupinha. E ele fica passando em volta dessa casa. E aí na última mostra que 2 bugs, né? Um bug mais velho e o bug novinho. E aí o bug mais velho diz: esse é o script de automatização de teste. De vez em quando ele passa por aqui, né? E aí o bugzinho diz: tchau, senhor script. Achei muito genial essa tirinha, porque realmente representa, né? As tirinhas do Monkey User sempre fazem isso, é uma sátira com o mundo do desenvolvimento, e é bem isso, né? Às vezes a gente tem a nossa ferramenta de automatização de testes, onde a gente está fazendo a cobertura, mas tem aqueles bugs que estão lá já aqui, né? Representado pelo bug mais velho. Estão lá há muito tempo e o script de automação nunca chega nele, né? É que eles não são bugs, eles são features não documentadas. Então é isso, pessoal. Com essa bela tirinha, com essa bela interpretação aqui da Débora, a gente chega ao final de mais um episódio da série Artigos da Comunidade. Espero que vocês tenham gostado. E um agradecimento aqui aos nossos 11 colaboradores dessa edição. Até a próxima. Até mais.